Pois bem, isso aqui é uma primeira tentativa de estudos para mim mesmo e talvez colegas atuais, futuros colegas que venham se interessar a estudar isso. E eu vou fazer agora, vou ler, para ficar registrado aqui de estudos para mim mesmo no futuro, a leitura do Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Igualdade entre os Homens, do Jean-Jacques Rousseau. Eu só li uma carta da República de Genebra que o Rousseau escreveu, basicamente puxando o saco de Genebra, falando que ela era maravilhosa em comparação com os outros sistemas, porque ela era democrática, republicana. Depois eu vou ler a parte 1 e o prefácio que ele escreveu. Então, e a parte 2 também, que eu fiz. Vamos lá. Na República de essa parte, a primeira parte, a carta à República de Genebra, ele utiliza já de uma coisa muito legal que eu notei, porque ele é crítico ao Hobbes, mas ele usa também artifícios que o Hobbes criou, tanto aqui como no futuro, como o estado de natureza. Ele usa o estado de natureza também, aqui com outra conotação diferente da de Hobbes, que eu vou me aprofundar depois. Ele usa um artifício hobbesiano ao falar do estado, a fim de que todos os movimentos da máquina sempre tendessem apenas para a felicidade comum. Aqui ele está falando dos movimentos da máquina. Movimentos da máquina é o quê? É o estado. A máquina é o estado, ok? Que é um artifício que Hobbes utiliza, falando das engrenagens, etc. Eu achei relevante ressaltar. Em seguida, eu vou falar de 3 coisas interessantezinhas aqui, que eu separei. Esse aqui eu não marquei, mas é só essa aqui. É um comentário que ele escreveu, que ele fala que os homens, quando já estão acostumados a serem governados, a cederem sua liberdade, tomando-a por uma liberdade desenfreada que lhes é, afastam-se mais da liberdade, pois tomando-a por uma liberdade desenfreada que lhes é oposta, suas revoluções quase sempre se entregam aos sedutores que apenas agravam seus grilhões. Isso aqui ele falando dos povos selvagens, gente, os homens naturais, que quando entregam suas liberdades, eles tendem a permanecer presos nesses grilhões. Eles acham que, os homens civis acham que devido a estarem sobre alguém, eles estão mais livres, estão mais protegidos, estão mais felizes do que os homens naturais. O que é um erro, e ele vai abordar depois que os homens naturais, ou seja, aqueles homens selvagens, ele cita uma tribo específica que depois eu vou pegar o nome, não me recordo agora. Eles são mais felizes do que os homens civis. Outra coisa interessante é que o Rousseau acredita que, sim, democracia é importante, a república é importante, mas ele acredita que a república não tem que ser o povo mesmo decidindo tudo. Ele dá o exemplo de Atenas, que Atenas era o povo comum. Claro que tinha os escravos, não votavam, mas era o povo que decidia as coisas nas ágoras, nas praças públicas. E Rousseau fala que não, que o ideal seria magistrados, administradores responsáveis cuidarem do povo, levando em consideração ao que o povo quer, não propriamente o povo escolher tudo. Outra coisa que eu ressaltei nesse capítulo para falar é que ele fala da importância das mulheres. Abre aspas. A metade da república que faz a felicidade da outra. É óbvio que é uma fala machista, mas tentar trazer um anacronismo com um machismo para esse tempo não faz muito sentido. E ele caracteriza elas como as castas guardiões dos costumes e doces alguma coisa da paz. Não estou conseguindo entender minha letra. E aqui também ele fala que são as mulheres que devem se empenhar. Uma outra coisa machista, mas trazer machismo pro tempo do Rousseau é ridículo, não façam isso. O meu professor da faculdade, por exemplo, não gosta. Mas é isso, ele fala que o papel das mulheres é basicamente proteger a república de espiãs e sedutoras estrangeiras. E essa é a primeira parte. Eu vou ver ainda o prefácio, a parte 1 e a parte 2. Vamos lá, agora é o prefácio. No prefácio, eu acho importante destacar, eu escrevi isso tudo, mas eu vou destacar principalmente esse ponto aqui e esse ponto aqui, ok? A primeira coisa, esse ponto aqui é mais relacionado ao Hobbes. A primeira coisa
é que, eu vou falar sobre isso aqui também, que está grifado, eu vou falar um pouquinho. Ele fala que, o Rousseau fala que tem nível... Eu não sei agora eu tô confuso. Eu falo sobre qual primeiro? Vou falar. Os homens naturais, eles eram todos mas no mesmo nível. Alguns, os homens naturais e os homens civis, vamos fazer essa diferença. Os homens naturais, eles viviam mais energeticamente, mais perigosamente, e devido a esse perigo, eles eram mais ágeis, mais ativos, mais físicos, tinham características físicas mais fortes e uma inteligência um pouco mais retrógrada do que a do homem civil. E, a partir dos homens naturais, eles foram se diferenciando ao longo do tempo. E a partir dessa diferença entre os homens, foi surgindo essa primeira fonte da desigualdade, que era a diferença entre os homens. Logo depois, ele fala de duas espécies de desigualdade, que é a física, ou seja, aquela que consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito ou da alma, que essa seria a diferença entre um homem civil e o homem selvagem. E a outra que podemos chamar de desigualdade moral ou política, que só os homens civis têm essa. Porque os homens selvagens, eles vivem isoladamente, no máximo com sua família. Eles não formam sociedades. Então essa desigualdade moral política vem quando o homem selvagem deixa de ser selvagem e vira um homem civil, ou seja, um homem que vive em sociedade e devido a isso começa a se limitar. E com essa limitação ele perde características que o homem selvagem teria. Como, por exemplo, ele fica mais fraco, pois não tem mais o porquê de se esforçar tanto, já que tem mais pessoas. Ele começa a andar mais devagar. A sua altura, por exemplo, poderia diminuir, etc. E nessa a outra parte do prefácio, eu falei da crítica do Rousseau a outros autores. Abre aspas. Aqui, abrindo aspas, é porque eu peguei do livro, tá? É uma fala do livro, não tá aqui as páginas, porque eu achei que ia dar muito trabalho colocar as páginas para cada uma das falas, mas é do livro. Abre aspas. Falavam do homem selvagem e descreviam o homem civil. Isso aqui, mais à frente ele vai abordar, que é a questão do Hobbes. O Hobbes enxergava o homem selvagem erroneamente, porque ele colocava características do homem civil no homem selvagem, o que para Rousseau não seria verdadeiro. E agora eu vou falar... Isso aqui é a aula que eu tive entre a finalização da minha leitura, então é por isso que está aqui, mas eu não vou falar dela, ok? Aí eu vou falar agora da primeira parte e depois irei falar da segunda parte. A segunda parte começa aqui na frente. Vamos lá. Na primeira parte do discurso sobre a desigualdade, discursos sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, o Rousseau ele fala que não vai abordar os aspectos sobrenaturais do porquê o homem civil e o homem selvagem tem essa diferença. Ou seja, ele tenta se afastar da metafísica e falar só de coisas empíricas que tem provas, etc. Então vamos lá. Ele fala que o corpo é o único instrumento conhecido pelo homem selvagem e por isso que o corpo seria mais desenvolvido, pois não havia essa questão da política entre os homens. Então o seu corpo era a sua principal ferramenta. E outras duas coisas aqui que eu achei interessantes. Eis a prova de que a maioria dos nossos males é obra nossa e de que minha letra é uma merda, agora eu tô percebendo. E tendo evitado quase todos, conservando a maneira de ver simples, uniforme e solitária que nos era prescrita pela natureza. Ou seja, os males causados por nós é porque a gente deixou, ou seja, guerras, outras coisas, porque a gente deixou doenças. Ele aborda isso mais pra frente, a questão das doenças. É algo que o homem natural, o homem selvagem, não teria tanta preocupação, não afetava tanto ele. E a civilização, o homem civilizado que passa por elas. E aqui o Rousseau fala algo interessante. Ele fala, nessa frase aqui, ele fala que ele compara os animais adestrados,
aos animais não adestrados. E ele ressalta como os animais adestrados têm características mais dóceis, mais fracas, com aspas, do que os animais selvagens. Ele compara isso com os homens, que os homens, ao se tornarem civilizados, teriam suas características naturais, suas vantagens físicas naturais também limitadas por eles, por causa dessa civilização. Aí, outra coisa, que eu acho interessante ressaltar, aspas, digam o que disserem os moralistas, o entendimento humano deve muito às paixões. Aqui ele ressalta de novo a questão do Hobbes. Ele fala que as paixões... vamos expandir isso. As paixões do homem naturais eram simples. Ele estava feliz quando ele estava quente, quando ele tinha sexo, quando ele, comia. E os homens civis não. Os homens civis, eles começam a desenvolver outras paixões. Ou seja, quando receber o salário, ir melhor do que outra pessoa que você não gosta muito, competição por diversas coisas que o homem selvagem não tinha. Não tinha essas paixões envolvidas. E essas paixões também são coisas negativas. E são justamente a principal crítica dele, é que o homem natural era mais feliz porque ele não tinha tantas paixões. Isso aqui tá... Isso aqui tanto faz. Ele faz uma leve análise sobre o surgimento da língua. Ele fala que o homem natural tinha um grito na natureza como sua linguagem. Aí ele não aborda como a língua foi criada. Ele não aborda especificamente, mas ele fala que ela deve ter sido desenvolvida pela transformação entre a transformação do homem selvagem ao homem civil, porque essa civilização, essa parte civil do homem só poderia se dar numa sociedade desenvolvida, e essa sociedade desenvolvida se daria por meio de uma linguagem. Então essa linguagem surge mais ou menos ali no meio da coisa, da sociedade. Aqui, deixo a quem quiser. Ele não aborda tanto assim, ele só ressalta isso. Deixo a quem quiser empreendê-la a discussão do difícil problema de saber o que foi o mais necessário: a sociedade já constituída para a instituição da língua, ou a língua para a instituição da sociedade. O Rousseau não vê, como eu já tinha falado antes, o homem selvagem como um miserável, ou seja, vou falar dele. Ora, gostaria muito de me explicar em qual pode ser o gênero da miséria de um ser livre cujo coração está em paz e o corpo com saúde. Porque justamente ele vê essa coisa de doença, de tristeza, de inveja, de orgulho, é algo dos homens civis. O homem selvagem não. O homem selvagem está dormindo, está comendo, está transando, está feliz. Deixa eu ver. Ele aqui discorda sobre Hobbes. Não vamos, sobretudo, concluir com Hobbes que, por não ter a menor ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau, porque pro Rousseau o homem tem essa coisa da bondade, tem essa coisa da empatia. O homem tem piedade, a piedade do homem selvagem. O homem selvagem tem uma piedade muito forte, diferente do homem civil. Porque, por exemplo, alguém está sendo morto, tá sendo atacado embaixo de você, você tá vindo dormir. Você não vai lá ver o que tá acontecendo. Você vai fechar o olho, vai fingir que nada tá acontecendo, no dia seguinte você vai ligar... Ele dá um exemplo parecido com esse. Você vai ligar pra polícia. Já num outro exemplo que ele dá, ele fala, por exemplo, numa briga, numa praça, quem separa tudo são as mulheres da vida. Então as mulheres que estão lá, que são mais ligadas ao homem selvagem, ou seja, tem suas paixões, tem a sua empatia, tem sua piedade do homem mais forte como homem selvagem, e separa a porra da briga que tá acontecendo na feira. Então ele fala isso aqui. Aqui é muita coisa que eu falei, porque fala a diferença que ele vê do Hobbes e entre ele e Hobbes. Eu vou falar a parte mais importante para mim. Ele diz justamente o contrário, no caso do Hobbes. Justamente o contrário, por ter introduzido impropriamente no cuidado com a conservação do homem selvagem a necessidade de satisfazer uma imensa quantidade de paixões que são obras da sociedade e tomaram necessárias as leis. E no caso, isso aqui é uma crítica ao Hobbes, porque o Hobbes fala que o homem naturalmente é mau. O homem é o lobo do homem e por isso precisa de um Estado para controlá-lo. E o homem seria o lobo do homem por causa de umas paixões exacerbadas. E o Rousseau faz a crítica que essas paixões
não existem. Essas paixões são coisas que o Hobbes enxerga no homem civil, no homem civilizado, e está pondo essa imagem do homem civilizado no homem selvagem, o que para Rousseau é um erro. Que a sociedade que corrompeu o homem, que o homem em seu estado natural não teria paixões tão agressivas, específicas e violentas sim, mas não necessariamente no mesmo nível que o homem civil. Então para ele esse é o erro do Hobbes, que ele traz as coisas do homem civil para o homem selvagem e utiliza-os não fazendo essa distinção. Isso aqui foi. Tá bom. Ainda mais pra frente ele vai falar da. Ele fala? É aqui que ele fala? Não, ainda não. Aqui, ele fala da questão do homem selvagem, que a espécie já estava velha e o homem continuava a ser sempre criança. Por quê? Porque as coisas pereciam de uma geração para outra. Alguém inventava o fogo se apagava na próxima geração. Óbvio que não, mas as coisas não eram guardadas por uma sociedade civil construída, forte, estruturada. Então as coisas perdiam-se de uma geração para outra. O que um outro livro que... Qual é o nome do livro? Olha o nome. Agora eu não vou me lembrar. Mas é justamente esse exemplo, um exemplo parecido com esse. Que as coisas sempre estavam muito parecidas de uma geração para outra. Esse outro livro, no caso, é de um historiador russo, se não me engano, que ele compara uma pintura e denota essa pintura de como as roupas dos soldados persas e turcos com mais de 10 séculos de diferença eram similares na sua representação. Vamos ver. É impossível subjugar. Isso aqui faz. Isso aqui é a questão do homem civil, que o homem civilizado se coloca naturalmente um acima do outro, e o homem civilizado justamente acha que por estar acima do outro, ele é melhor que o outro. Ele sempre tem essa questão de colocar numa balança se você é superior ou inferior ao outro. E você, nessa satisfação que você encontra em estar acima do outro, você se limita a viver em sociedade. Porque essa satisfação é boa para você, você encontra prazer nisso, nessa inferioridade ao outro, que o outro tem em relação a você. E agora a parte 2, eu vou decidir mais ou menos o que eu vou falar agora. Aqui ele começa, na segunda parte, falando o seguinte, vou pegar a fala dele. O primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer, isto é meu, e encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil, ou seja, a sociedade civil é caracterizada pela propriedade privada. Ou seja, o homem civilizado é diferente do homem selvagem, tem a noção da propriedade privada. E isso também é uma grande diferença. A propriedade privada para o homem civil é muito importante e é o que leva a sociedade a funcionar. Tanto que mais para frente ele vai abordar a questão dos ricos, dos pobres, do controle dos ricos sobre os pobres, quer dizer, sobre as massas, etc. Aí outra coisa que ele fala do surgimento do amor conjugal e do paterno, que com os homens civilizados indo morar em vilas, em cidades, as pessoas foram se ligando mais. Foi então que se estabeleceu a primeira diferença na maneira de ver dos dois sexos, que até então tinham apenas uma. As mulheres, elas se tornaram as sedentárias, ou seja, as pessoas que cuidavam da cabana e dos filhos, enquanto o homem ia buscar a subsistência comum. Antigamente não, os dois eram andarilhos. Em referência ao sedentarismo e lazer, abre aspas. E foi essa a primeira de muitos males que prepararam assim a enfraquecer o corpo e o espírito, ao se habituarem a enfraquecer o espírito e ao corpo. E se habituarem com essas comunidades, essas
perderam quase todo o atrativo e ao mesmo tempo degeneraram em suas verdadeiras necessidades. Por quê? Isso aqui é porque os homens viraram sedentários, começaram a praticar agricultura, criar cidades, vírus, etc. E eles foram perdendo com isso ao se tornar homens civilizados, as características principais do homem selvagem, que era essa coisa física mais forte, as paixões mais à mostra. O homem ficou cômodo e com isso ele foi enfraquecendo. Mais coisa aqui. Ai, ai. Aí está precisamente o grau a que chegará a maioria dos povos selvagens que não são conhecidos, e por não terem distinguidos suficientemente nas ideias ou observado quão distantes tais povos já estavam do primeiro estado de natureza, é que vários estudiosos se precipitaram em concluir que o homem naturalmente é cruel e que é necessário a polícia por amansá-los quando nada é tão manso como ele em seu estado primitivo. Ou seja, nesse caso ele está falando de tribos e coisas, por exemplo, Hobbes estudou, outros autores estudaram, que eram violentas, que tinha muita briga, muita guerra, mas essas tribos, esses povos que outros pensadores estudaram, a crítica do Rousseau é que justamente esses povos já não eram homens selvagens em si. Esses homens já tinham uma questão de vila, tribos, uma relação hierárquica dentro de si. Eles já não eram mais homens puramente selvagens. Eles estavam entre essa questão do homem civil e essa questão do homem selvagem. Tanto que eram tribos, tinham um lugar fixo, tinham plantações, tinham pontos de coleta. Então, justamente, o Rousseau não acha que poderia ser considerado homem selvagem, e por isso essa interpretação estaria errada. Aí, o trabalho apenas... E ele começava a falar da propriedade privada. É o trabalho apenas que, dando ao lavrador o direito sobre o produto da terra, que lavrou dá-lhe, consequentemente, o direito sobre o solo, e pelo menos até a colheita, e assim de ano em ano, o que vem a ser uma posse contínua se transforma facilmente em propriedade. Ou seja, esse sedentarismo, esse uso contínuo da mesma terra, das mesmas coisas, daria propriedade ao homem, o que seria uma característica do homem mais civil. Sobretudo, aos seus semelhantes de que, num sentido, se torna escravo, mesmo tomado seu senhor. Rico precisa de seus serviços, pobre precisa de seu auxílio, e a mediocridade não coloca em situação de ver sem eles. Aqui ele está falando da propriedade privada, como propriedade privada gera a riqueza e a pobreza, e como o rico, mesmo sendo senhor, ele precisa de uma pessoa pobre para realizar o trabalho, pois não há como um dono de fazenda cuidar da sua fazenda sem alguém que vá capinar, plantar, ará-la. Os ricos, saídos do estado de natureza, tentam a seguinte estratégia para se protegerem. Esse aqui é o comentário meu e depois minha fala que o meu comentário está se referindo. Abre aspas. Em vez de voltarmos nossas forças contra nós mesmos, reunamo-las em um poder supremo que nos governe segundo leis sábias, que protejam e defenda todos os membros da associação, reconheça os inimigos comuns e nos mantenha numa concórdia eterna. Essa questão é justamente a invenção de um Estado, que seria algo que os ricos saídos do estado de natureza teriam criado para se proteger e limitar aqueles que poderiam atacá-los. Tal foi, ou deve ter sido, a origem da sociedade, do Estado, e das leis, que criaram novos entraves para o fraco e novas forças para o rico, justamente para proteger o rico. Mas cometiam-se mais assassínios num só dia de combate e mais horrores na tomada de uma única cidade do que se haviam cometido no estado de natureza durante séculos inteiros em toda a superfície da Terra. Estado de natureza é uma abstração, é um ideal, então não tem a data exata e um povo exato que vive no estado de natureza. Mas ele fala aqui que o estado de natureza havia menos violência, havia menos... agressão pode até não ser, mas menos essa questão do agredir por agredir. Se a pessoa de estado de natureza agredia, era para comer comida, não havia guerras por coisas fúteis como ouro, como, por exemplo, coisas fúteis, entendeu? O homem selvagem era mais pacífico nesse aspecto. Isso aqui não... Aqui. O homem bárbaro não curva a cabeça ao jugo que o homem civilizado carrega em
sem murmúrio, e prefere a mais tempestuosa liberdade a uma sujeição tranquila. O homem bárbaro seria uma comparação com o homem selvagem, que existiam povos bárbaros na época do Rousseau, e ele fala justamente que o homem bárbaro, que nem o homem selvagem, não aceitaria estar limitado. Ele preferia mais a liberdade, a limitação, que a proteção que uma sujeição tranquila traria. Ele preferia a liberdade a isso. Ademais, uma vez que o direito de propriedade não é mais que convenção ou instituição humana, qualquer homem pode dispor a seu bel prazer daquilo que possui, mas não se dá o mesmo com dons essenciais da natureza, tais como a vida e a liberdade, cujo gozo é permitido a todos e às quais é pelo menos duvidoso que se tenha o direito de despojar-se. Privando-se de uma, degrada-se o próprio ser, privando-se da outra, aniquila-se tudo quanto existe em si próprio. No caso, ele está falando de o homem não pode entregar a si próprio, o Estado não pode tirar do homem sua liberdade nem sua vida. Ou seja, o homem tem direito de lutar contra o atentado à sua vida, não importa o que seja. E sua liberdade também. Ele fala dessa questão da escravidão, da liberdade. E o Rousseau foi um dos pais da Revolução Francesa. É uma informação que lá no... Qual é que é o templo? Não é um templo. Esqueci agora, mas tem estatuazinha dele da Revolução Francesa, um monumento. A considerar aqui o estabelecimento do corpo político como verdadeiro contrato entre o povo e os chefes por ele escolhido, contrato pelo qual as duas partes se obrigam à observância das leis nelas estipuladas e que formam um vínculo de união. Isso aí seria com minha interpretação, pelo menos, é uma parte do que está na obra Contato Social do Rousseau. Ele fala da religião, foi utilizada pelos soberanos para ter um caráter inviolável, que algo superior ao humano, e por isso seria utilizado para controlá-los. E é isso aqui. Ele depois fala que como surgem as aristocracias, as monarquias, etc. Ele fala que as diferentes formas de governo originam-se das diferenças mais ou menos acentuadas que existiam entre os particulares no momento de sua instituição. Ou seja, ele dá um exemplo daquele que são menos afastados do estado de natureza, formariam as democracias. Ou seja, aquele homem natural que vive por si mesmo, prefere uma vida livre, liberdade, formaria a democracia. O que seria positivo para o Rousseau, porque o Rousseau é a favor da democracia. E a Caraíba, aquele povo que eu estava falando, que tem o povo selvagem, que o Rousseau analisa, é o Caraíba. A própria etimologia da palavra senhor demonstra como outrora a velhice era respeitada. Quanto mais eleições recaíam sobre os homens da idade avançada, mais se tornavam frequentes e mais suas dificuldades se faziam sentir. No caso, desculpa pela moto passando. No caso da velhice, antigamente, o que era uma pessoa velha? Era uma pessoa saiba foda. Era uma pessoa sábia, com conhecimento para dar. Era algo positivo a velhice no homem selvagem, porque era alguém que tinha vivido muito, que sabia muito. E não mais, infelizmente. Se seguirmos o progresso da desigualdade nessas diferentes revoluções, verificamos que o estabelecimento da lei e do direito de propriedade foi seu primeiro termo. No caso, a transformação para a sociedade civil da sociedade do Estado natural para o Estado civil, formou-se um Estado, primeiro formou-se o direito de propriedade, depois formou-se um Estado e depois formaram-se leis. Aliás, os cidadãos só se deixam oprimir na medida em que, arrastados por uma ambição cega e olhando mais para baixo. Essa aqui é aquela coisa que eu falei do homem estar satisfeito em ver a sociedade, pois tem alguém embaixo dele, e olhando para alguém embaixo dele, ele está feliz que está acima de alguém. Aliás, há tão pouca diferença entre esses dois estados e o contrato de governo está tão dissolvido pelo despotismo que o déspota é o senhor enquanto é o mais forte, e tão logo o podem expulsar, ele não podendo reclamar contra a violência. Nesse caso, ele está falando sobre os estados absolutistas, sobre a monarquia. Ele fala justamente que se o Estado não está servindo para o povo deveria ter o direito de expulsá-lo. E é por isso que ele é um dos pais da Revolução Francesa.
Tal é de fato a verdadeira causa de todas as diferenças. O selvagem vive em si mesmo, o homem sociável sempre fora de si. Só sabe viver na opinião dos outros e é, por assim dizer, do juízo deles que lhe vem o sentimento da sua própria existência. Eu continuando aquilo que eu estava falando, o homem selvagem então está feliz, ou o homem em estado natural está feliz por si mesmo, enquanto o homem civil não. O homem civil tem paixões, tem aspectos negativos que o fazem se comparar, fazem invejar, te fazem querer coisas dos outros, te fazem comparar com os outros, e isso torna a sua existência triste. Conclui-se, essa aqui é o último parágrafo, se não me engano. Conclui-se desta exposição que a desigualdade, sendo quase nula no estado de natureza, extrai sua força e seu crescimento do desenvolvimento de nossas faculdades, no caso seriam faculdades mentais, e dos progressos do espírito humano, e torna-se, enfim, estável e legítima pelo estabelecimento da propriedade. De novo, ele está falando que a propriedade é principal para a passagem do estado natural para o estado civil. A propriedade leva ao Estado e o Estado leva a leis e as leis limitam o homem civil. É o estabelecimento de propriedade pelo homem civil que gera a desigualdade. Esse foi a minha interpretação / leitura do texto. Eu li muito eu anotei muito do texto aqui e montei minha interpretação, a base nisso, nesses comentários que eu separei, anotações, comentários, etc. E foi isso. Aí amanhã, ou mais tarde, hoje mesmo, eu provavelmente farei sobre um texto que eu li sobre a Rebecca Scott, falando sobre a escravidão e a comparação entre dois casos. A da Adelaide, que é da ilha de uma escrava na ilha de São Domingos ou Domingues, agora eu não sei, em 1800 e pouquinho. E outro caso da Henriette, que eu não lembro o nome dela original, mas que foi um caso do final do século XX, que ela saiu num país na África, não lembro qual também, e foi morar com um casal de franceses que utilizaram de trabalho escravo dela, mas no caso não seria trabalho escravo para a justiça francesa, pois o trabalho escravo presume-se, e a palavra escravo presume-se intervenção estatal, e como ela era escravizada não pelo Estado e sim por esse casal, era servidão e não escravidão. E esse é o próximo vídeo que eu farei. Muito obrigado a todos que assistiram. Espero que possa ajudar a resolver algum estudo futuro. Eu espero que me ajude se eu precisar rever esta matéria. Adeus.